Toda vez que ele ouve o Senhor, ele diz: sim, Senhor, está feito como tu mandaste fazer. Esse é o tipo certo do Salmo 40. Ele disse: as minhas ovelhas trastes, sacrifícios e ofertas não reclamastes. Eu vim aqui para fazer a tua vontade. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler a palavra de Deus? Da igreja. Hoje é a última quarta-feira. A palavra vai assim, voltada para a família. Capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Eu quero ler 3 versículos. 3 versículos do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Versículo 8, 9 e 10. Aleluia. Hoje, eu quando falto muito, eu faltei ontem, exigi muito estar no culto ontem, não tive condição de saúde. E quando eu falto um culto e venho no outro, aí no outro eu estou mais enérgico. Mais enérgico. A energia que eu ia expor ontem, guardei para hoje. Aleluia. Assim, todo bem assim, quando ele falta um culto por motivo superior ao outro, poder ficar mais ansioso. Então por isso eu estou mais ansioso hoje. Diz assim o texto do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, versículo 8, 9 e 10. Ou quando a mulher que, tendo 10 lágrimas, se perder uma lágrima, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Quantos precisam mais orações? Graças a Deus. Estaremos orando ao Senhor, sendo a Ele pela palavra, e pedir a Ele que venha nos alimentar nesta noite. Aleluia. Orar pelos irmãos que estão enfermos, orar também pelos novos convertidos, e já temos um bom número de irmãos que precisam ser bem reconhecidos pela igreja, bem tratados, e a nossa comissão visitadora em departamento de evangelismo e missões de ação social precisa se inteirar esse povo para darmos à igreja uma assistência e repentinamente. Somos nós que já estamos estruturados, estamos firmados e sabemos quanto nós fomos carentes do princípio da nossa fé e fomos ajudados. Por isso precisamos ajudar também os novos convertidos. Aleluia. Orar em favor do irmão Arlindo, está em boa recuperação. Fizemos uma visita e ele
disse a ele que não, eu um pouquinho de calma, espera mais um pouco, está muito nova a cirurgia, né? 8 dias vai fazer amanhã, ele tem que se resguardar para não forçar, mas ele está bem alegre, bem animado. Glória a Deus. Pedir que Deus continue nos honrando esse caminho. Nesta noite, orar por todas as famílias aqui representadas nesta noite, por seus membros. Famílias que, no contexto da sociedade, não vai nada bom. Não há nada que conforte, que agrade, que anime com relação à família. Os dados são os mais desfavoráveis possíveis. Nada animador para a família. Mas a igreja de Jesus, e ele que tem o controle, o comando deste povo que ele pertence. Entreguemos a ele as nossas causas, tudo que está havendo na sua família, entrega para Jesus. Chama Jesus por sempre para alguém da família da tua casa, e aí vai dar tudo certo. Amém? Não tem como errar quando nós colocamos Jesus no meio. Glória a Jesus. Vamos estar orando. Glória a Deus. Convidar o irmão Ezequiel, evangelista Ezequiel, purificar uma fala bem que eles diziam. Aí a glória de Deus vai brilhar perfeitamente em nós. Nós vamos ter bem pouquinho para a gente fazer uma meditação. E eu não quero nem ir muito longe, mas o que eu pude refletir no texto, capítulo 15, do Evangelho de São João. Glória a Deus. E os valores só são perdidos, só perdemos os nossos valores quando nós não temos cuidado. Vou repetir. O descuido é responsável pela perda dos valores. Não tem outra justificativa. A mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma dentro de casa. Vamos meditar aqui o rascunheiro. O que é que não dá para a gente? Feito uma apostila bem preparadinha para você, mas não tive esse cuidado. Nós vamos meditar nisso aqui. Glória a Deus. Um descuido pode contribuir com a sujeira. E o texto diz
E naquela casa havia sujeira. E a sujeira só pode se acumular sujeira dentro da nossa casa quando nós somos descuidados. Tá certo? E quando nós somos zelosos, quando nós somos cuidadosos, a nossa casa está bem ordenada, bem limpa. Tá certo que nós vamos justificar? Não tenho tempo, trabalho o dia todo, cheguei em casa tarde, cansada, e não dá tempo nem para varrer a casa. Claro que nós estamos falando de coisas materiais para ilustrar o outro lado, a vida espiritual. Em se tratando de casa ou família, quando é descuidado, quando somos descuidados, a nossa família, a nossa casa, ela tende a acumular sujeira. Quis eu escrever que nos dias de hoje, muitos lares cristãos já perderam os valores bíblicos. Estou falando de família cristã, porque o mundo, ou as famílias lá fora, não tem obrigação, não tem nenhum dever com a palavra de Deus. Quem tem o dever, a obrigação de guardar, viver, cultivar, observar a palavra de Deus, somos nós. Mas quando somos descuidados, não temos cuidado em guardar a palavra de Deus, o lixo tende se acumulando dentro da casa. E os problemas familiares, eles se acumulam e o prejuízo é grande. E abra a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 20 a 21. E vamos dar uma olhada aí. Depois vamos associar o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 11. Não vamos ler esse texto na íntegra, que é longo, mas vamos tirar aí uma reflexão para que nós possamos ver quando os valores e a dracma o texto da Bíblia para aquela mulher era algo de muito valor, tinha tanto valor que ela poderia ter deixado para lá, porque ela tinha ainda 9, mas ela se preocupa com aquela dracma porque era muito valorosa e muito importante para ela. No mundo antigo, as mulheres do passado, elas usavam uma grinalda, e nessa grinalda que elas usavam constava uma moeda. Por isso a dracma, por isso as moedas tinham valores.
Essa moeda que era usada nas grinaldas usada na cabeça das mulheres do passado, elas representavam honra e respeito. Quando a mulher perdia essa moeda, elas lutavam, insistiam, persistiam até encontrar, porque essa moeda que encostava na grinalda, na cabeça da mulher casada, e eram as mulheres casadas, elas tinham valor e simbolizavam respeito e honra. Assim como os casados hoje usam uma aliança, é o mesmo símbolo, né? Respeito e honra. Quando se tinham no passado mais pudor, que alguém olhava para um homem ou uma mulher com uma aliança na mão esquerda ou direita, dizia logo: ela tem compromisso, ela é casada, ela é noiva, ela tem compromisso. Aí não se entrava em detalhes, porque isso no passado, o pudor é levado em consideração. Hoje tanto faz com aliança ou sem aliança, né? Tanto faz. Lá fora isso não tem mais sentido. Olha o texto de Colossenses 3, 20, 21, como é que diz aí? Vamos ver aqui, pode ler? Pois, pais, não irriteu nossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não seguindo só na aparência, mas como para agradar. Versículo 20, 21 somente. 21. Os filhos, Obedecer em tudo ao vosso Pai. olha, que valor o apóstolo São Paulo ele insere no contexto familiar. Vós filhos, obedecei, é isso, aos vossos pais. Se fala de respeito, um valor que jamais deveríamos jogar fora. E por que não dizer que esse valor, hoje no mundo moderno, ele está muito aquém do que se deveria ser valorizado? Não é em poucas as famílias que se ouve falar em desconsideração, em desrespeito. Meu filho não me ouve, meu filho não obedece, meu filho não me respeita. Não sabe a hora que vai chegar, ninguém sabe onde ele anda, ninguém sabe com quem anda. Por quê? Porque os valores da família estão submergidos. Mas nós somos família cristã e somos regidos pela palavra de Deus, e a palavra de Deus nos orienta que os filhos devem honrar os vossos pais. Protegendo estes valores, o valor da obediência, do respeito, da honra, da consideração, não vai haver dificuldade. Por outro lado, versículo 21, Paulo está dizendo: vós, pais, o que é que deve fazer? Não irriteis vossos filhos. Vós, pais, não irriteis vossos filhos. Porque se nós levarmos hoje em consideração, não é somente os filhos que invertem os valores, os pais também. E um ou outro inverter esse valor, prejuízo da família
imprescindível. Nem os filhos devem desonrar os pais, desobedecer, nem os pais devem provocar a ira aos filhos, porque tanto um como o outro perdem autoridade, capacidade de enfrentar uma crise quando essa vier a permear na família. Mas quando lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 3, Pedro, capítulo 3, aí vai o versículo de 1 até o 11, o texto é muito longo. Eu escrevi aqui só para a gente meditar. E o apóstolo Pedro também comunga com Paulo, colocando esses valores acima de qualquer coisa que venha a acontecer. Mas o que é difícil, irmãos, mas a igreja não pode perder esse rumo. O que é difícil lá fora é o povo cumprir a íntegra, o perfil, o panorama, o espelho, o poder da palavra de Deus. Mas a igreja, ela tem que ser norteada pela palavra. E quando Pedro escreve aqui dizendo que vós mulheres, ele continua falando do que Paulo falou lá, do valor do respeito. E é um valor estabelecido biblicamente, que se prevalecer no meio da família cristã, muitos problemas eles deixam de existir. E alguns problemas persistem porque esses valores, ou esse valor, vamos nos reportar ao valor do respeito, que não é levado muitas vezes em consideração, gerando os maiores problemas no meio da família cristã. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja sem palavra. Ele continua narrando, dizendo que a mulher deve considerar a sua vida casta em temor, fala do efeito delas, que a beleza, né? Que nós temos a gente falar hoje sobre isso, a beleza da mulher, que não deve ser a beleza exterior, aquela beleza externa, que seja tempo para se enfeitar, para se preparar, para se adornar, e às vezes gera discussões ou temas, né? Porque às vezes vai além do gosto, além da vontade, além da condição financeira de um marido, para bancar essa beleza externa. E como sabemos que a mulher, ela quer cada dia ser mais formosa, mais atraente, né? Mais adornada, essa é uma tendência, biblicamente falando. Isso sai quando ela não é levada em consideração respeito, sai forte a regra da palavra de Deus. Pedro está dizendo que a mulher não considere a beleza exterior. No versículo 7, ele se reporta aos maridos, dizendo que igualmente, sem distinção, sem acepção, da mesma forma, os maridos devem
participar, não é? Com entendimento. Quando surgir problemas, divergências, dificuldades, né, nesse relacionamento conjugal, deve haver entendimento. Porque hoje, o que se vê na mente do pecador, de um ou de outro, quando vem um desentendimento, quando vem uma divergência, logo que vem a ideia é separação. Ou seja, o homem quer se libertar, para não ter tanto trabalho de estar discutindo, contendendo, tentando corrigir e não consegue. E aí, da mesma forma, a mulher, quando vem da divergência, a primeira coisa, a primeira ideia, vou me separar, porque não preciso estar levando caramba, porque está sendo mandada, porque está sendo gritada, não precisa disso. É por aí que o inimigo, ele começa a desvalorizar a família cristã. Paulo está dizendo que os maridos devem coabitar com ela, com a mulher, dando a ela honra, como sendo um vaso mais fraco. Ou seja, o entendimento, a percepção, a capacidade de uma mulher, dizendo Pedro aqui, a condição de assimilar os erros que podem provocar no futuro, a condição da mulher entender isso é bem menor do que a do homem. O homem deve ter mais entendimento, reconhecendo que a mulher é um vaso mais fraco e que pode muitas vezes ter uma decisão precipitada, contribuindo para um prejuízo maior futuro. E tendo cuidado para que as orações não sejam impedidas. Oração que deve ser executada todo dia no meio da família cristã. Não é hora demais, mas a oração não quer demais. Quanto mais oração, mais o inimigo trabalha contra nós. Ele percebe que você é uma família e vive em oração, ele vai estar sempre de redor. Só não vai conseguir. Mas a contenda, a divergência, a desarmonia só impede as orações. Quem que vai orar com discussão? Quem que vai orar com contenda? Quem que vai orar com divergência, com desarmonia? Ele continua o texto no versículo 8, dizendo que finalmente serem todos de um mesmo sentimento. E na hora do sentimento não deve haver nem maior e nem menor. Na hora de considerar a condição do vaso, aí sim Pedro ensina que a mulher é um vaso mais fraco, se quebra com facilidade. O homem é mais duro, mais difícil de se quebrar, mas a mulher é mais fácil. Mas na hora de considerar os sentimentos, também não vai existir essa de que eu devo ser mais respeitado ou mais respeitada, eu devo
ser mais amada ou mais amado, porque eu sou. Não. Na hora do sentimento, todos nós somos seres humanos. Ou seja, o marido não tem que exigir de querer um destaque. Eu sou homem, eu sou o cabeça, eu sou o dono. Não. Todos nós devem ter o mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Pancada dói de todo jeito. Tanto dói no homem como dói na mulher. Ou não? A pancada, quando dói, tanto o homem chora como a mulher chora. Sentimento deve ser o mesmo. Mas ele disse: não tome mal por mal. Você me fez o mal, eu vou lhe pagar com o mesmo mal. No casamento, quer que a integridade seja restaurada? Quer que as bênçãos continuem fluindo no seu lar? Quer que a sua família seja fortalecida? Faça um bem. Se alguém lhe fizer mal. Mas a tendência humana, a tendência do homem, a tendência da mulher é sempre fazer o mal maior. Ele vai ver como é que se faz. Ou ela vai ver como é que um homem faz. Não tome mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizer, sabendo que para isso foram chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Às vezes, nós só sabemos contar de dificuldade, de derrotas, de fracassos, de lutas, de destruição, de coisas ruins na nossa família. E nunca paramos para observar que a vontade de Deus é só abençoar o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família. E às vezes não nos preocupamos muito com a dracma que perdemos e vamos deixando a sujeira cobrir. O lixo ofuscar a moeda ou a dracma, o valor, e nunca nos preocupamos, nos acomodamos, vamos deixando o lixo comum acumulando. Mas a mulher não dá uma lição. Como é que ela fez no capítulo 15 e versículo 9 de São Lucas? Me leia versículo 15, 9. Lucas 15, 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí já foi a festa. Leia o versículo anterior. A ação da mulher quando percebe que a dracma perdeu-se. Ou qual a mulher que tendo das dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varra a casa e busca com diligência até achar.
Dá para dar um amém? Aleluia. Onde é que está a dracma perdida? Dentro de casa. Está dentro de você. Dentro de você. Eu assinalei aqui 10 valores na minha imaginação. Esses valores aqui, irmãos, devem estar em algum lugar dentro de nós. Se eles não estão aparecendo, porque a nossa família está em decadência, alguns desses valores estão dentro de nós. Esses valores não são roubados. Não é ninguém que rouba. É um erro nosso estar culpando meu pai, ou minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu avô, minha avó, minha vizinha, meu vizinho, pelo fracasso do meu casamento. É um equívoco. Ninguém rouba esses valores. Esses valores se perdem dentro de casa e o nosso descuido contribui para que não achemos esses valores. Concorde comigo? A dracma da aliança. Quem perde essa dracma e não procura encontrá-la, o casamento vai ficar arranhado pelo resto da vida. A dracma da aliança. A dracma da comunhão. A dracma do amor. A dracma do sonho. A dracma da humildade. A dracma do perdão. A dracma do arrependimento. A dracma do temor. A dracma da oração. E a última que falamos há pouco, a dracma do respeito. Em algum lugar, dentro de nós, alguns desses valores estão sendo escondidos pelo lixo, que nós não tivemos cuidado de acender a lâmpada, acender o fogo. E casamento tão frio, que não tem uma sombra, não tem uma luz, que não dá para se ver, para se perceber. E diante de tudo, mesmo como está a situação desse casamento e dessa família, continuamos dizendo, vai tudo bem. Bem por quê? Todo mês eu faço feira, mas a família vive só de feira. Está tudo bem. Mas às vezes a aliança está quebrada. A comunhão já não existe mais. Comunhão é comungar, concordar. E na hora de concordar as coisas só dá confusão. A dracma do amor. Que eu coloquei a valores que perdemos por descuido dentro de nós. E há certos valores que não têm preço. Há certos valores que não têm preço. É bom nós termos muito cuidado na hora de pensar nos valores do nosso casamento. Aqui eu coloquei uma observação para a gente lembrar daquele marido que
está lá no texto de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. Vamos ler porque o tempo não dá. Mas olha só o versículo 10 de Provérbios, capítulo 31. Quem pode ler? Provérbio 31 e 10. Isso. O seu valor muito excede. Valor muito excede o de rubis. Olha aí, como esse marido, o marido do versículo 11, diz assim: o marido dela, o coração do seu marido, está nela confiado. E a razão para isso? Absoluta. Muita razão para que esse marido confiasse. E aí nós vamos observar nos versículos seguintes de pequenas coisas. Não precisa fazer muito. São pequenas ações que uma esposa ou um esposo, um pai, uma mãe, um filho, os agentes da família, pequenas coisas que às vezes fazemos que terminam em grandes ações. Zacarias, no capítulo 4 e versículo 10, ele diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Muita gente desprezando, quer dizer, desvalorizando, não está dando-se valor às coisas pequenas que podem contribuir. A traça, lembre disso aí, a traça, tamanho a traça mais ou menos, ninguém lembra da traça? Um inseto grande, né? Tamanho dessa rosa aqui, né? Tamanho de um rato. A traça é tão pequena, mas se você não dá uma olhada no armário, não tiver cuidado, ela faz um estrago tão grande que corrói o seu armário em pouco tempo. Gradativamente, de pouquinho, ela vai corroendo. E às vezes a gente tem tanta roupa que não dá tempo de olhar todo dia, né? Tem roupa que você veste 3 em 3 meses, 3 meses, passa lá se você olhar, né? Aí quando vem trabalhar, se tiver cuidado, a traça já comeu metade. Não é pequeno? Então, olha aí, escreve isso aí, por favor. A falta de harmonia, a falta de harmonia, ao se levantar, dá para olhar para aí o velhinho e dizer: bom dia, meu velho. Bom dia, minha velha. A falta, às vezes, de um bom dia quando se levanta, vai nos trazer talvez um dia de muita dificuldade. A falta de um parabéns no dia do aniversário, mas você é tão ingrato. Eu, aniversário do hoje, você não lembrou nem de dar os parabéns. Custa nada. Chegar para velhinhos e
minha velha, parabéns, hoje você. Ela não está nem lembrando por causa do corre-corre, mas você chega lá, minha velha, meus parabéns. Isso vai ser muito bom. E mais, a falta de um desodorante na hora de deitar. Não escovar os dentes, não lembrar das datas programadas, programar e dar um esquecido. Enfim, irmãos, faltando respeito, nada vai dar certo. A mulher virtuosa, ela tem um cargo de atitudes pequenas, levadas aqui em consideração pelas mulheres modernas da Europa hoje. Isso aqui é tudo coisa para a mulher ultrapassada. Levantar de madrugada, olhar como é que estão as crianças, olhar as portas da casa, examinar a verdade, cinzir os lombos, provar e ver se a mercadoria é boa, estender as mãos ao fuso e as palmas, fazer para si tapeçaria. Eu vou lá ter trabalho de fazer, ele tem é que comprar. Mas tem muita irmã que é inteligente, sabe fazer tapete, sabe fazer pano de prato, sabe fazer pano de chão. Eu tenho marido, eu casei para isso, marido vai ter que comprar igual que ele sabe nenhum. Dá para comprar tapete? Dá para comprar camisa de purificador? Você não sabe fazer? A mulher virtuosa fazia isso, coisas pequenas. Faz pano de milho e vende. Olha pelo governo da casa, não contou de preguiça. Levanta seus filhos são de bem-aventurada, como também seu marido e outro. Aí o escritor termina dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Glória a Deus. Então, queridos, não dá tempo mais. Nós vamos ficar com essa reflexão. Com muito cuidado para preservar os valores, porque quando perdemos os valores. Só tem uma atitude, só tem duas atitudes, aliás: é esquecer da cor perdida e se conformar com o que ficou, ou fazer como a mulher da parábola, acender a candeia, que significa disposição, coragem, reacender a chama do casamento, saber pensar, saber falar, saber agir, para buscar os valores que se perderam, e depois varrer a sujeira. Varrer a sujeira, bota tudo para fora, pega a vassoura, que é a palavra de Deus, e a oração, chama todo mundo na mesa. A realidade é essa: a nossa família está assim, 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 e é por causa disso, é disso, mas em nome de Jesus nós vamos colocar no eixo, vamos fazer uma oração, vamos fazer um jejum, vamos fazer o culto doméstico, vamos
Agora, não se pode esconder ou guardar, permitir, descuidar os nossos valores ficar debaixo do lixo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos pensar nisso, meditar nessa palavra, fazer com que ela adentre aos nossos corações e possa ter um efeito para que possamos rever os valores da nossa família cristã. Temos que orar, temos que voltar às origens. Quando eu vejo essas irmãs, daquela irmã ali, ó, não daquela irmã ali, eu não sei, a nova convertida, tem uma Fátima, tem umas duas irmãs perto dela ali, aquela irmã ali de roupa núbia, né? Quando eu vejo essa irmã núbia entrar aqui com seus pecados na mãe, eu me dá uma recordação do tempo de criança. Que às vezes até eu queria ficar um pouco na calçada da igreja, me atrasava para ficar olhando os carros passar, e naquele meu tempo o carro era uma novidade, então eu queria ver os carros passar na frente da igreja. Mas minha mãe segurava no braço de dois, meu pai de mais dois, né, e botava tudo para dentro da igreja, e ficava de lá observando. Não, você tem que entrar, tem que assistir o direito público. E quando ele se levantava, ia lá e segurava, senta aqui. Aleluia. E por que não se pode fazer isso mais hoje? Porque se deixam as coisas à vontade, que o pai domina mais uma moça de 15 anos. Não, já tem 15 anos. Não, já tem 15 anos, mas é filho. Está comendo o seu peão. E meu avô dizia, se comer do meu peão, tem que provar do meu cinturão. Aí uma mãe não pode passar uma filha de 12 anos. O pai não pode mais dominar uma filha de 15. Né? Ela tem que vestir o que quiser, falar como quiser, falar o que quiser. Está errado. Esses valores têm que ser retomados, porque senão daqui a pouco não teremos mais a igreja cristã. E tem que reforçar a família, porque a igreja depende da família. Glória a Deus. Quando eu vejo uma mãe e um pai que não pode colocar óleo no tamanho da saia da filha, não posso mais, pastor, não tem mais. Que conversa é essa? Aonde? Aonde que você, pai, que você, mãe, que investe e gasta o seu dinheiro com a sua filha, não pode mandar na roupa dele, irmãos? Não está errado? Temos que varrer esse livro. E perdoa, pelo amor de Deus. Temos que varrer esse livro que os cadastros estão debaixo do livro. Aleluia. Para que possamos restaurar os valores da família que a Bíblia nos ensina. A igreja vem pela Bíblia. Não é pelos sentimentos humanos, não. Pela palavra de Deus. E Deus abençoe. Nos agradecemos a Deus. Joga para fazer a oração. Glória a Deus. Irmã Lúcia está entregando aqui o Big Prêmio de Feijões à irmã Maria José Souza da Paz, lá do sítio Bálsamo. Amanhã, quem for para o Bálsamo vai levar esse comida. Eu vou ficar com ela, ou a senhora vai? Vai pegar a cademosa das nascentes. É uma nova convertida lá do sítio Bálsamo, da congregação. Essa irmã, ela testemunha de Jeová e evangelizada pelo nosso povo, ela resolveu aceitar a doutrina da Assembleia de Deus. Tem um jovem, um filho adolescente, que é muito dedicado
e ela está congregando conosco lá na congregação do Bálsamo. E comprou o bilhete, foi sorteada com um liquidificador, né? Liquidificador. Deus recompensa aos irmãos e às irmãs. Amanhã temos ciclo de oração aqui às 14 horas. E pela manhã, de 11 a meio-dia, quem desejar sintonizar o programa A Voz da Assembleia de Deus, na Rádio Pirauá, eram convidados a sintonizar e participar, porque temos a agenda da igreja, os trabalhos, e todas as quintas-feiras estamos levando ao ar no programa Palavra Verdadeira, e na quinta-feira, Voz da Assembleia de Deus. A festividade do Bálsamo começa sábado, mas sexta-feira quero convocar toda a igreja para estar aqui no culto de ensinamento da Palavra de Deus. É bom estar aprendendo a palavra. Amanhã tem culto na congregação da Batatinha, Monte Sião, e também no Geraldo e no sítio Cambucá. Evangelista Josenildo Geraldo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, a palavra que temos ouvido. Nos ajude a viver a Tua palavra, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo sobre os lábios, ó Pai. Deus, nós te apresentamos, ó Pai, a cada membro desta igreja, Senhor. Os que já não congregam, que já estão afastados. Ó, estende, ó Deus, a Tua mão potente e gloriosa sobre essas vidas, Pai. E usa o Senhor, para que possamos ter igreja, Senhor, edificada na palavra. Senhor Deus, nos ajude a cumprir, a viver, Senhor, em família. Nosso Deus, nós queremos te agradecer nesta noite. Leva-nos em paz das noites de paz, Senhor, sou reparador. Leve e retornando aos nossos lares, Deus. É assim que nós oramos e já queremos te agradecer no nome de Jesus. Amém. Convidar todas as dirigentes do ciclo de oração para sábado à tarde, 2 horas, estarem nas festividades da congregação do Bálsamo, todas as irmãs da coordenação. E assim não for à tarde, querendo vai à noite para complementar a apresentação do conjunto Fonte do Jardim. A congregação está ficando bonita, estamos terminando amanhã a pintura geral no templo, está em ordem para sexta-feira as irmãs lavarem o templo para sábado e domingo, 2 dias de muita festa. No domingo é o dia da mocidade, Flávia, mocidade, no domingo à noite, meia-noite. E sábado, as senhoras e as crianças. Vamos falar em nome de Jesus. O tema é quando Jesus estende as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, a eterna comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém.